Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Only the Strong Survive. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu sou Verônica Namônico, atendendo a mais um pedido de uma enquete no Instagram. Se você ainda não me segue lá, que eu tô sempre perguntando o que vocês gostariam de ver por aqui. Bom, o tema escolhido de hoje foi o top 3. Então, eu trouxe para vocês três séries que me levaram a ler os livros. Eu sei que geralmente a gente faz o outro caminho, né? Primeiro a gente lê o livro, fica esperando ansiosamente pela adaptação, que 90% das vezes é uma gigante decepção, para dizer o mínimo. Mas nesse caso aconteceu exatamente o contrário comigo. Eu assisti as séries primeiro e depois eu fiquei interessada em saber um pouco mais da história, saber como que foi, como que era ler o livro que originou essa história e que estava me prendendo a atenção, que estava me deixando bastante interessada. Lembrando que a ordem de hoje não está relacionada com a ordem de adoração, está relacionada com a ordem cronológica em que eu fui assistindo as séries e descobrindo os livros. Então, no terceiro lugar a gente tem The Vampire Diaries. Quem não se lembra da série que estreou em 2009, por aí, na Warner Channel. Eu lembro que a gente ainda estava na vibe de Crepúsculo, então apareceram muitos livros no mercado editorial, principalmente no brasileiro, sobre vampiros. E dentre eles foi o Vampire Diaries, que eu fiquei muito surpresa de saber que essa série de livros tinha sido lançada, na verdade, em 1991, lá fora. Aqui no Brasil, ela veio por conta da série, que estava sendo transmitida pela Warner, e eu, claro, como boa fã de vampiros, lógico que eu fui assistir, e eu gostei já desde o primeiro episódio. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu tinha tido aula de dança, eu nem tomei banho, nem tirei minha roupa de dança, fui sentar no sofá e assisti o primeiro episódio porque eu tava, assim, ansiosíssima pra saber como que ia ser essa série de vampiros. Bom, ok, gostei da série, fui atrás da série de livros. A princípio era um quarteto, tem uma quadrilogia, digamos assim, inicial, e foi por onde eu comecei. Passei muita raiva com os livros porque era completamente diferente. Em muitos aspectos, assim, eram tantos aspectos diferentes que era praticamente totalmente diferente da série de TV. Desde características físicas de personagens, as atitudes, o caminho que a história tomava. Então, era muito diferente do que eu estava vendo na TV. Beleza, terminei os 4 primeiros livros, então eu li o 5º, que fazia parte de uma outra trilogia, mas que ainda estava dentro da série Vampire Diaries. Era, digamos assim, um outro nível. Tudo bem, nem eu entendo por que isso aconteceu, mas foi assim, foi evoluindo e a história foi se modificando. Eu parei no 5º, porque eu me estressei geral com a história. Eu fiquei muito brava com o rumo que a história estava tomando e eu achei que ela ficou muito fantasiosa. Assim, eu me incomodei com a forma como a autora estava escrevendo. O que é muito estranho, porque geralmente não acontece isso comigo. Mas eu fiquei muito estressada e acabei optando por continuar a assistir a série de TV. Depois, inclusive, deu origem a 2 spin-offs, The Originals, que, bom, enfim, aparecem muito mais na frente da série de livros e eu não cheguei nessa parte. E dizem que é completamente diferente, né? Não tem o espaço que acabou tendo no universo do Vampire Diaries. Mas foi uma série que eu fiquei tão empolgada com o resultado na TV que eu quis saber de onde ela tinha saído. E assim, os livros foram... não vou dizer que foram uma decepção, mas assim, foram bem menos do que eu esperava. E recentemente até eu decidi que eu vou desistir de ler. Eu vou ficar só com a quadrilogia inicial dos livros. E os outros eu não vou mais ler. Fico com a série, eu tenho a série completa em DVD. Fico com os 2 spin-offs também. Mas o livro pra mim não funcionou. Mesmo assim, eu gostei muito de descobrir. Até porque
Se você tem esse enfoque em vampiros assim como eu, você sabe que cada livro é um tipo de vampiro diferente. Você nunca vai encontrar dois tipos de vampiro iguais em histórias diferentes, por autoras diferentes. Não, cada uma explora vários detalhes sobre essas criaturas sobrenaturais. E isso sempre me deixou muito animada. Então, Vampire Diaries tem uma perspectiva diferente de Crepúsculo, assim como tem uma perspectiva diferente de vários outros livros de vampiro que saíram no mercado na época em que Crepúsculo estava bombando. Em segundo lugar, na verdade é uma minissérie, não é uma série, mas é uma minissérie da BBC, que eu achei maravilhosa, inspirada no livro E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. A minissérie é sensacional, extremamente detalhada. Eu acho que eu nunca vi uma série com um trabalho de enredo tão detalhado igual essa. Então eu assisti primeiro, nunca tinha lido o livro, embora todo mundo falasse dele. Eu achei maravilhoso, porque tudo na minissérie foi muito bem feito. O cenário estava muito bonito, os personagens e a história, lógico, ela captura muito a atenção. Quando eu terminei de assistir a minissérie, eu fui imediatamente atrás do livro. E sim, tem algumas diferenças, mas eu acredito que sejam muito menos impactantes do que a gente vê em outras adaptações. Eu gostei demais, gostei ainda mais do livro. E assim, a Agatha Christie não tem como errar, né? Pelo menos essa minissérie, ela ficou perfeita. Eu adorei. Acho que foi um trabalho muito bem feito e que vale a pena conferir as histórias. Ah, e uma coisa. Todas as séries e livros que eu estou citando aqui, eu vou colocar as resenhas que já estão disponíveis no blog aqui na descrição do vídeo, beleza? Vamos dar uma conferida lá sobre o que eu achei. Eu tenho certeza que vocês vão estranhar um pouco as minhas resenhas do Vampire Diaries, porque eu era muito nova quando eu fiz a resenha. Então hoje, a Verônica de 2009, 2010 é diferente da Verônica de 2020, tá? Então, se eu falei um pouco mais assim, centradamente sobre Vampire Diaries, naquela época eu já era um pouco mais histérica sobre, mas enfim, fases da vida. E é claro, em primeiro lugar, a série que todo mundo deveria estar observando é a série Nosferatu, baseada no livro do Joe Hill. Por incrível que pareça, eu recebi o livro Nosferatu há muitos anos. E assim, eu fui passando outras leituras na frente até que chegou o dia que a AMC decidiu lançar a série. Acho que foi no ano passado. Deve ter sido no ano passado ou no finalzinho do ano retrasado. Até que decidiram lançar a série e ligou uma lâmpada na minha cabeça e falei, caramba, eu tenho esse livro, vamos acompanhar a série. E eu tô fazendo algo inédito. Atualmente, a série tá na segunda temporada e eu tô acompanhando semana a semana os episódios e eu estou pareando a leitura do livro com os episódios. Eu nunca fiz isso na minha vida. É evidente que o livro, ele tem muitas diferenças com a série, mas essencialmente a linha da história tá seguindo o mesmo fluxo. Então eu tô conseguindo andar com os capítulos de acordo com os episódios. Digamos assim, é um comportamento um tanto diferente. Eu nunca vi ninguém fazer isso, eu também nunca fiz. Mas pra mim tem dado um pouco certo. É uma série que tá muito legal. Pra variar, é uma série sobre vampiro. Só que é um vampiro muito diferente. Não tem nada de sangue, não tem nada de presos, não tem nada disso. É um vampiro totalmente diferente e inclui também outros seres com habilidades especiais, inclusive a protagonista Victoria McQueen. Eu acho uma história muito fora da curva, no sentido de eu nunca vi nada assim antes. Então, é claro que me atraiu a série, não só por ter dois atores que eu gosto bastante, que é a Ashley Cummings e o Zachary Quinto. Eles estão fazendo um papel muito legal. Eu acho que a Ashley Cummings tem um quê de inocência que não combina muito bem com o personagem rebelde, mas eu já explico por quê eu acho isso. Já explico por quê. Então, a estética da série, se você já leu um livro do Joe Hill, você vai saber que a estética, o ambiente que a história se passa, ele é muito cru, ou seja, ele tem detalhes muito sórdidos que a gente não tá muito acostumado a ver.
Geralmente as séries têm atores bonitos para ter uma química romântica, então você explora determinados pontos da narrativa para deixar os seus espectadores atraídos pelo enredo. Só que Nosferatu é um pouco diferente. Nosferatu, ele traz uma história um tanto quanto desconfortável e tem muitas cenas, assim, de deixar a gente desconfortável, porque é muito fora do comum. É um vampiro fora do comum, é uma protagonista fora do comum, e as motivações do principal, do Nosferatu, né, do Charlie Manx, elas são distorcidas. Então, se você tá esperando um vilão que você curte, que você aprende a gostar, tipo Loki dos Vingadores, não, esquece. O Charlie Manx não é esse tipo de vilão. O Charlie Manx é aquele tipo de vilão que você quer escalpelar vivo. Esse é o tipo de vilão. É cru do Joe Hill. Você não consegue criar simpatia por ele. Eu, pelo menos, não tô conseguindo criar simpatia por ele. Mas, assim, é uma série que não consigo parar de assistir porque é um universo diferente e, aos poucos, eu estou descobrindo mais sobre esse universo. Ele não entrega tudo de bandeja. Ai, o personagem tal é assim por causa disso. Ai, o personagem tal é assim por causa disso. Não, ele vai revelando aos poucos e tudo vai se encaixando. E por isso que você fica preso a esse enredo para tentar descobrir de onde tudo aquilo surgiu. Porque as pessoas são assim, daquele jeito, naquele momento, naquela fase da vida deles. Então, o Nosferatu tá sendo uma experiência bastante diferente pra mim. Eu já tinha lido, inclusive, um livro do Joe Hill, vou deixar a resenha na descrição, porque eu achei extremamente interessante o modo de escrita dele e eu percebi que Nosferatu também mostra essa habilidade que ele tem de escrever as coisas direto e reto, né? Ele não fica floreando. Então, eu acho isso bacana dele, porque ele não tá tentando ganhar sua simpatia, ele está mostrando os personagens como eles são, você que julgue da forma que achar melhor. Por isso, tem é por isso que, recentemente, eu tenho acompanhado a série e o livro simultaneamente. Agora, uma coisa que eu não esqueci de comentar é o fato da protagonista Victoria McQueen. Por que eu acho que a Ashley Cummings é e não é a escolhida ideal para personagem? É que a Victoria McQueen é uma personagem muito rebelde. Ela tem uma personalidade forte. Ela é um tanto quanto desajeitada no sentido de fazer escolhas erradas. E como eu já acompanho o trabalho da Ashley em outro personagem que era todo delicado, todo inteligente, todo bonitinho, todo tímido. Quando eu vejo ela num personagem que exige muito mais, assim, presença, que exige muito mais determinação, eu achei que não casou com ela no princípio. Pelo menos a primeira temporada eu achei bem fraco. Mas agora na segunda tá ficando bem melhor. Esse foi o top 3 de hoje. Comente, porque eu não sou vidente. Vocês já assistiram alguma dessas séries? Já leram algum desses livros? Qual o caminho que vocês fizeram? Livro, série ou série e livro? Comente aqui embaixo que eu vou querer saber. Dê um like nesse vídeo se você curtiu. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Acione o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Muito obrigada por assistir o de hoje. Um beijo e até a próxima. Tchau!